A senhora pode me dizer, então, o seu nome, sua data de nascimento e o local de nascimento, por favor? Sì. Tatiana con J, Tatjana, perché in russo non tem I. Então, se pronuncia Tatiana, mas se escreve com J. Certo. Tatiana Raditic, com CH, e Sandro, Sandrault. Sou data de nascimento 21/11/36. E onde que a senhora nasceu? Alexandria, no Egito. Tá certo. Tatiana, me conta um pouco sobre a família. De onde que vem a família da senhora? Uma família que estava bastante tempo em Alexandria? Qual que é a história da família? A minha família é a descendência, mais ou menos, da parte da minha mãe, meu avô materno, irlandês. Era um médico da Royal Navy e a minha avó era enfermeira, aí minha mãe nasceu. Isso foi em 1918. Da parte da minha mãe, o resto da família da minha avó, italiano, mas da parte de, supongo que seja Veneza, eles eram mais pessoal de teatro. Então, faziam de cidade em cidade e passavam. Em cada cidade nasceu uma filha. E eles vieram no Egito pela companhia que tinha formado de teatro. Isso foi a avó materna. Do lado paterno, é de parte de Trieste, no Império Austro-Húngaro. Meu avô paterno era austro-húngaro, nasceu em Trieste, supongo que seja Trieste, porque não tenho papéis ainda dele. Mas ele foi para o Egito durante... Tentei achar a data certa, mas exatamente mais ou menos 1890, 95, nessa data mesmo. Na época do Canal de Suez, dos franceses, Napoleão, tudo isso era um lugar próspero e pensavam fazer muito dinheiro e vieram para o Egito. Isso porque meus pais nasceram no Egito. Meu pai e minha mãe nasceram no Egito. E nós também. Agora, meus avós não, vieram de lá. E ele era... dizem capitão, mas eu acho que não sei, sem certeza, no navio. E ele pegou uma tempestade, aí teve corte marcial, por causa que não dirigiu bem o navio, alguma coisa que aconteceu. Aí ele foi para o Egito. E assim que se formou a família no Egito. Certo. E nós nascemos lá. E é uma família, então, de uma origem bastante diversa, né? De vários lugares. A minha avó materna veio da Espanha. Eu supongo que era judia, mas naquela época era famoso a expulsão dos judeus da Espanha, com aquela época lá. Eu acho que era judia, mas não, todo mundo escondia isso naquela época. Mas ela foi para a Itália. Certo. E de resto era uma família cristã, né, na Alexandria? Alexandria é uma família cristã, mas eu casei com um judeu, por exemplo. Eu sou católica e meu marido é judeu, mas não praticantes, nenhum dos dois. E nossas filhas, eu tenho duas filhas, nós, quando casamos, achamos que não vamos dar religião nenhuma, que eu sou ateu. Eu acho a religião muito castradora e não demos religião nenhuma nas filhas. Eu falei para elas que a 18 anos você pode escolher budista, católica,
judia, o que você quiser. As duas se sentem judia. As duas praticam a religião judaica. As duas, mesmo que não temos em casa nenhuma. Elas acham que, malgrado que a mãe não é judia, normalmente pela lei judaica, a mãe não é judia, não é só judia. Elas se sentem judia. Eles fazem jejum, elas continuam, essa crença nela, eu acho que é muito bom, cada um escolhe o que eu quero ser, o que eu quero fazer, e hoje em dia elas são adultas, minha filha tem uma 52, outra 53, 54, cada um faz o que quer. Certo. E Tatiana, como que era a vida em Alexandria, né? Crescendo nessa família diversa, uma família cristã, como que era a vida da senhora? O que que a senhora se lembra de Alexandria? Eu lembro de época boa. Eu gostava muito, eu chorei muito quando fui embora. Ao contrário da minha irmã ficou contente, eu não. Eu estava triste porque eu deixei um namorado, deixei um tipo de vida que era de colônias, que acho que as pessoas não sabem o que é. Quer dizer que tinha o Sporting Club, tinha o 5 o'clock tea, tinha o tipo inglês da colônia. E isso era um tipo de vida. Nós íamos à escola inglesa, malgrado que ninguém da família falava inglês, dos adultos, nós falávamos, estávamos na escola inglesa, que meu pai, todo mundo viu que a situação no Egito não era muito boa. E meu pai pensou, talvez, ir na Austrália, isso nos anos 50. E aí começou. Então, nós estávamos na escola francesa. Então, ele nos tirou da escola francesa e fomos na escola inglesa, porque ele pensava ir para a Austrália. Depois, as coisas aconteceram com Nasser, a invasão expulsou os judeus e os franceses e ingleses do Egito. Essa situação fez que ele estipulou uma lei que 90% dos funcionários de uma firma tinha que ser árabe. E árabe era só muçulmano e nasceu de pai árabe. Porque muitas vezes aqui no Brasil me falam, mas você é egípcia. Falei, não existe, eu não podia ser egípcia. Eu sou ou italiana, ou francesa, ou inglesa, dependendo dos pais, dependendo da descendência tua. Porque aqui no Brasil, todo mundo nasce que minhas filhas são brasileiras, mas são franco-brasileiras. Porque meu marido é francês e elas são franco-brasileiras. Isso não existia no Egito. Você era o que os teus pais eram. Eu tenho amigos que eram 6, 7 gerações que estavam no Egito, que nem falavam inglês, que de repente se acharam, foram expulsos da Inglaterra, e nem falavam os franceses ou ingleses, foram expulsos, nunca pensaram de sair do Egito, porque eram gerações que estavam lá, tinha muitos bens. Eu sei que amigos da minha mãe levaram as chaves para o consulado suíço do apartamento dele, com tudo que estava dentro. Obra de arte, prataria, muita classe média alta. Bom, os informados, na realidade, todo mundo sabia que alguma coisa ia acontecer vários anos antes já. Desde 52, quando houve aquele incêndio do Cairo, do hotel, aquilo lá fez que a colônia estrangeira sabia que alguma coisa ia acontecer. Muita gente já mandou dinheiro fora, já começou a vender algumas coisas, mas tem outros que tinham fábricas, tinha bens de avós, de bisavós. Foi difícil, depois, na época da crise, você não vendia nada, ninguém comprava nada, nem obra de arte, você doava as coisas, porque não podia levar, que cada um levou, eu acho que na época era 20 esterlinas, cada um, quando foi expulsos. E mesmo depois, primeiro foram ingleses, franceses e judeus que foram expulsos. Depois, os outros não achavam mais trabalho. Os gregos, italianos, então todo mundo foi embora. E aí, mas você não podia sair, você saía como uma árvore de Natal. Você podia levar as joias que estavam em cima de você.
Eu tenho amigos, por exemplo, que colocaram os diamantes dentro das tâmaras. E levavam um pote de tâmaras das malas, porque naquela época não tinha scanner que tem hoje, e saíam de navio com os diamantes dentro das tâmaras. Outros levaram, fizeram, tinha meu namorado que saiu com fundo das malas, tudo barra de ouro. Naquela época, passava, porque embarcou no navio as malas que eram pesadíssimas, cheio de... Você podia levar lençóis, toalhas. Então, você enchia a mala de lençol, toalha, coisa assim, porque pensava vender em algum lugar. E era só... Então, eu acho que era uma época que tinha acabado. Porque voltei depois 3 vezes no Egito e foi uma decepção. Porque não é mais o Egito de antes, mas não é também muito bom para eles também. Primeiro, são muito numerosos, estão na miséria, estão... bom, agora com o Covid, então nem se fala. Mas quando nós fomos, organizamos, foi uma boa ideia da minha irmã, que ela contou para você, que organizamos uma viagem para o Egito. Sim, essa viagem que vocês chegaram de barco, né? Não, agora, nos anos 80. Não. Nós fizemos uma viagem nos anos 80, convidamos toda a família, cada um pagou sua passagem, convidamos toda a família a fazer um cruzeiro no Nilo e mostrar um pouco aos filhos, porque eles ouviam falar do Egito, mas não sabiam o que era, na verdade. Então, nós levamos os filhos, que não eram casados ainda, nos anos 80, e fizemos uma viagem, a família toda que está na Itália, na Inglaterra, fomos uns 40. Só nós, no navio, fizemos uma viagem cruzeiro. Foi uma viagem maravilhosa. E isso, os filhos também entenderam o que era o Egito, o que era a nossa vida lá. E foi muito bacana essa viagem. Muito gostosa. Agora, eu achava que é uma pena que o Egito não é mais... Não sei se para eles lá também estão muita miséria, era outra coisa. Bom, também era todo o Oriente que era dividido em pequenas, porque tudo isso era Império Otomano. Foi depois dos anos 30, que foi, acho que 20, não? Nos anos 20, que foi tudo despedaçado, tem a Síria, o Líbano, tudo isso aqui. Mas era outra época. Não é mais, hoje em dia não é mais o Egito do que nós conhecemos, não tem mais todos os amigos que nós temos, todo lugar do mundo. Eu te dei o endereço do suíço lá? Isso, um endereço de e-mail, né? De e-mail. Você contatou ele, não? Ainda não. Tenho que contactar. É muito interessante. Ele fazia um jornal cada trimestre, muito interessante, sobre todos os... ele mais focalizado nas colônias judaicas. E eu queria voltar um pouco na história, Tatiana. Então, a senhora se sentia uma egípcia? Porque a senhora estava contando, né, que tinha essa origem diversa, né, tinha essa vida diferente que a senhora disse, vida de colônia. A senhora se sentiu uma egípcia quando morava lá ou sempre se sentiu estrangeira? Sempre estrangeira. Eu senti sempre... Não fomos assim, assimilados. Ninguém, aliás, os gregos eram gregos. Nós éramos... em casa falávamos italiano, mas sempre falamos francês também e inglês. Na verdade, várias línguas nós falávamos ao mesmo tempo. E muitas vezes, bom, eu morei muito na Espanha também com meu marido, então eu faço uma mistura de língua que é uma beleza. E árabe não? Árabe, pouco. O pouco que eu conhecia era um árabe que não é mais o árabe de hoje. Era o árabe popular, que você que você só com a empregada, em casa, porque mesmo nas lojas, se você ia comprar alguma coisa, todo mundo falava francês ou inglês. Mas você ia no cinema, você ia
tudo era na língua estrangeira, na verdade. A língua árabe foi estipulada depois do Nasser, que veio. Eles tinham razão, porque o país era deles, nós éramos obrigados a falar a língua deles. Eu lembro que nós tínhamos, na escola inglesa, foi nos últimos 2 anos que estipularam que tinha que ter aula de árabe, mas ninguém ia na aula. Então, quer dizer, tudo era em inglês, em francês, e nada foi feito para nos assimilar na língua árabe, no costume árabe. Nós, mesmo as comidas, nós comíamos, como éramos descendentes de italianos, muito massa, muito pizza, muito... Não era, de vez em quando tinha na primavera, que faziam aquele michui de cordeiro, coisa assim, ou molocheia, de vez em quando, uns pratos típicos árabes, mas era de vez em quando, não era comida diária. Comida diária, tudo era língua, éramos estrangeiros, mesmo de segunda geração, no país. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, não, minhas filhas se sentem brasileiras. Elas são assimiladas aqui, falam a língua, tudo é feito em português, mas isso não existia lá naquela época. E Tatiana, me conta um pouco sobre a decisão do Brasil. Por que o Brasil, né? Porque a senhora disse que tinha a opção de ir para a Austrália, para a Inglaterra, muita gente foi para outros países. Por que o Brasil? O problema é que nós éramos jugoslavos, de descendência, porque você conta a história da família, vai demorar 2 horas, né? O Império Austro-Húngaro, Trieste era uma vez jugoslava, uma vez depois da Guerra de 40. Depois virou italiana. Meus pais, para divorciar, eram italianos. Aliás, que eu fiz uma pesquisa para saber, porque eu cheguei aqui no Brasil, passaporte jugoslavo. E ninguém, naquela época, bom, eu tinha 18 anos, eu não perguntei nada, não sabia nada. Saímos do Egito, meu pai pediu visto nos Estados Unidos, obviamente, que recusaram, especialmente passaporte comunista, né, porque tinha passaporte comunista. O visto era Austrália, Canadá e Brasil. O primeiro que dava o visto, porque você tinha que fazer as coisas rapidamente, quando você estava não dava para você pensar 10 vezes. Me dou um visto, depois vou na Europa e faço o que eu quero. Porque, no nosso caso, com o passaporte jugoslavo, era impossível. O que fizeram muita gente. Saíram com visto para o Brasil, pararam na Itália e nunca pegaram... Tenho amigos que até a passagem compraram para o Brasil e nunca subiram no navio. Porque para sair do Egito, você tinha que ter um lugar onde você ia. E nós, diretamente, o primeiro que deu visto foi o Brasil. O Brasil dava visto, você chegava lá, em 5 minutos você já tinha o visto. Era o primeiro país que dava visto muito fácil. Então, todo mundo falou, bom, vamos para o Brasil, depois vamos para os Estados Unidos, porque todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Obviamente que não, com o passaporte nosso era impossível, porque a Trieste era, como era italo-jugoslava, aí foi meus pais para divorciar, que na Itália não tinha divórcio. Tinha que ser, então meus pais mudaram de nacionalidade. Meus avós e meus pais mudaram de nacionalidade 3 vezes, porque eram austro-húngaros, viraram austríacos, depois foram italianos e voltaram para Iugoslávia. Então foi um vai e vem. Tudo isso para poder divorciar. Meus pais que se divorciaram quando eu tinha 5 anos. E aí, nós fomos morar com minha avó, que era italiana, bem fascista, de Mussolini. Ela botava a bandeira italiana, na colônia inglesa, ela botava a bandeira italiana na janela da quarto, da varanda. E nós tinha muitos militares, que nós morávamos perto de um campo militar inglês. Tinha muito militar que moravam aqui no prédio. Então, eles tocavam a campainha e falavam, nona, tira essa bandeira, porque ela tinha certeza que a Alemanha, os italianos estavam entrando. Não sei se você sabe um pouco de história.
Sim. Bom, o italiano estava entrando, ela botou a bandeira na janela, e eles, não, os italianos não, ela tinha certeza que o italiano entrava. E era muito divertido. Eu escrevi minhas memórias um pouco para os meus netos um dia saber um pouco, porque a coisa é muito diversa, com essas mistura de religião, mistura de língua, mistura de países. É uma coisa... Eu escrevi uma carta para o consulado italiano, que eu queria saber se eu era italiana na época que eu nasci. Porque minha mãe não lembrava, meu pai já tinha falecido. Aí eu escrevi uma carta, todo mundo, a família começou a rir, falei, você está louca, ninguém vai te responder. Eu falei, nada de computador, nada de telefonema. Eu escrevi, Monsieur le Consul, aí eu escrevi uma carta perguntando quando que meus avós vieram para o Egito, que eu queria saber a data, para escrever no meu diário. E se eu era italiana. Porque eu tinha passaporte jugoslavo, mas não sabia se eu era italiana. E minha mãe não sabia também. Aí, 6 meses depois, o cônsul me respondeu e me falou se eram italianos. E nos anos 42, para poder divorciar meus pais, porque meu avô e meu pai eram internados como italianos na guerra de 40. Meu avô era internado na década de 18 como austríaco, como austro-húngaro. Então, nos anos 42, para sair dos campos, antes, que não sabíamos quando a guerra ia acabar, minha avó mudou para meu pai e minha mãe divorciar e para eles saírem do campo, porque como jugoslavo, você não podia ser preso nos campos. Então, saíram e vieram antes do tempo, saíram em 43, em vez de 45, porque os outros saíram em 45. E muitos italianos foram mandados nos campos da Rússia. Do Egito, os navios saíam com os prisioneiros italianos para o campo, para o fronte alemão. E, então, meus pais saíram. Está complicado. Está um pouco complicado, não sei se você entendeu tudo. Sim, sim, é uma história riquíssima, né? Não, o pior foi que aí eu falei para minha mãe que eu tinha uma crise de identidade, que não me chamo Tatiana. Falei, como mãe não chamo Tatiana? Todos meus papéis são Tatiana, tudo é Tatiana. O consulado italiano falou que eu me chamava Avelede, não tinha Tatiana. Então, eles me deram um certificado do consulado com meu nome Avelede. Eu falei, eu não vou mostrar isso para os franceses, porque eu sou francesa agora. Porque os franceses, depois da lei Pasqua na França, pediram para as pessoas de nacionalidade estrangeira, que casou com francês, certificado de nascimento. Eu não tinha certificado de nascimento. Quando eu pedi que eu vi que o nome estava errado, eu falei, não vou. Falei, minha senhora, falei para os escritórios franceses, falei, eu não tenho certificado, eu tenho certificado de batismo, tenho certificado de maternidade, que é isso que davam na época. Então, ela falou, desde o ano 30, era obrigado a se inscrever na prefeitura da cidade. Falei, minha senhora, meu pai não sabia, não escreveu nada, eu tenho só certificado. Eu estava já 30 anos casada. Porque na França estava esse negócio de mariage de convenance, que chamam, não? Que as pessoas, para perder a nacionalidade francesa, casavam fictício. Falei, minha senhora, 30 anos com 2 filhas, não nada de fictício. E aí, então, por isso que eu pedi o certificado de nascimento. Mas, quando eu vi que nem o nome certo, eu falei, não acredito. Então, agora vira piada, meu nome é Avelede. Mas
O consulado me respondeu, só que ele falou que as datas da chegada dos meus avós no Egito, eles não tinham mais registro, que era 1890, 1895, uma coisa assim. Não tinha mais registro. Mas é isso, tudo bem. Então, agora, chegamos aqui no Brasil, eu chorei. Quando vi o Rio de Janeiro, que horror, que sujo. O Egito não era o Egito de hoje. Era a colônia inglesa, era limpo, era tudo arborizado, todo mundo fala, não era também assim. Eu vi assim. Eu vi uma cidade pequena, uma cidade com o mar na frente. Eu sei que de manhã você levantava, meu avô falava buongiorno mare, buongiorno peixe, porque era uma cidade balneária, era uma cidade agradável. Nós tínhamos uma casa de campo que era a Mosca. Eu acho que vários egípcios, judeus sabem, porque todo mundo tinha. Era uma antiga colônia inglesa, colônia militar inglesa, que os ingleses abandonaram quando saíram e alugaram para as pessoas. Muita colônia judaica alugaram essas casas. São pequenos bangalôs de 2 quartos, um jardim, sabe, esse típico bangalô inglês. Nós passávamos lá 3 meses de férias no verão, perto de Abukir. Era muito agradável. Era uma vida muito agradável. Tinha o clube, que é o Sporting Club, que todo mundo conhece, os egípcios conhecem. Tinha muito vida cultural, tinha muita teatro, muito em francês, mais do que em inglês. Tinha óperas, tinha os últimos filmes, sala de cinema boas. Era uma vida muito agradável. Eu achava... E a senhora, então, chegou ao Rio em 1957, é isso, mais ou menos? E a senhora tinha quantos anos? Tinha 19 anos. 19. Então, chegou chorando, ficou impactada. Que mais que a senhora... Qual que foi, assim, a primeira impressão da senhora no Brasil? Péssima. Nós falávamos 6 línguas. A única que não falávamos é português. Viemos aqui não falando português. Foi muito agradável depois que você se assimila. Eu lembro que trabalhei numa firma aqui em Brasília, que era de produtos químicos, aqui em Brasília. Eu não falava português. Hoje em dia, como você pega uma funcionária que não fala a língua? Então, um dia um chefe me chamou e falou assim, Tatiana, eu não entendo porque você não atende o telefone toca, você não atende. Falei, sabe, quando alguém falava comigo, entre o italiano e o francês, na minha frente eu entendia o que falava. Agora, no telefone, eu não entendo bolufas. O cara falava em português, como não falava português, era muito difícil. Então, eu não atendia o telefone. Tocava o telefone e não atendia. Imagina, hoje em dia, se você trabalhar numa firma onde você não fala a língua, você abria o jornal e você escolhia o trabalho que você queria. Tinha 500 ofertas. Você podia trocar de emprego como você quiser. Lá te oferecia 10 mil a mais, 5 mil a mais, você trocava. Hoje em dia, outra coisa. E, Tatiana, tinha, assim, uma comunidade egípcia? A senhora conhecia outras pessoas que tinham vindo do Egito? Como que era isso? Pouca coisa. Eu conhecia, sim, mas não tanto como mais colônia italiana, mas a família nossa era bastante numerosa. Quando nós nos reuníamos, já éramos 20, porque os pais, os avós... tinha uns amigos judeus também que estavam morando perto, que conhecíamos no Egito. Tinha, mas depois nós frequentávamos também muito as colônias estrangeiras aqui também, porque eu, por exemplo, meu marido francês trabalhou, agora não trabalha, mas está aposentado,
numa multinacional francesa, eu frequentava muito franceses, que faz parte do trabalho. Eu jogava bridge na colônia francesa. Aqui, minha turma era mais as pessoas de língua francesa. E assim, a senhora tinha ou tem ainda alguma relação afetiva com o Egito? Como que fica essa história? Porque a senhora não tinha essa identidade, né? Como a senhora tinha dito, não tinha passaporte. Como que é pensar no Egito, ou essas vezes que a senhora voltou ao Egito? Como que é essa relação afetiva? Eu gostei muito, achei uma pena que não se desenvolveu. Agora, essa parte antiga dos faraós, que na minha época não era assim. Quem ia a Abu Simbel e ver as pirâmides era a classe estrangeira de fora, que vinha o Churchill o presidente francês que iam lá. Agora, nós, povo mesmo estrangeiro, do coisa, uma vez foi uma excursão da escola inglesa de 3 dias para ver as pirâmides no Cairo, mas não era esse desenvolvimento turístico que tem hoje. E isso, pelo menos, espero que ajudou muito o Egito, mas eu gostava muito do Egito, gosto ainda, mas obviamente que o Egito que não existe mais. O Egito de hoje é outro país, outra coisa. O povo é muito gentil, sempre muito. Eu sei, os funcionários nossos, sempre muitos anos os mesmos. O que no Brasil, por exemplo, você tem uma empregada que fica 6 meses, depois fica 6 meses. Eles não se pegam as pessoas aqui no Brasil como lá. Lá, as pessoas gostavam de você, ficavam a vida toda, até que fomos embora, o zelador chorou quando fomos embora. E a empregada também. Mas aqui não, aqui cada um por si, a pessoa não se pega afetivamente muito as pessoas. Eu achei que lá era muito genuíno, sei lá, eles gostavam de nós, as pessoas com quem nós frequentávamos. Obviamente que era sempre funcionário, subalterno, mas era interessante ver hoje em dia as viagens que eu fiz, as 3 viagens que eu fiz para o Egito, continuam os povos a ser muito gentis. Mais do que aqui. E, Tatiana, eu encontrei, fazendo uma busca rápida pela internet, com o nome da senhora, encontrei um encontro de uma coisa que chama, eu acho que é Amicale Alexandrie hier et aujourd'hui, que eu acho que é uma associação de pessoas de Alexandria, né, que a senhora foi. Como que é? A senhora faz parte desses grupos de descendentes de Alexandria? Como que é isso? Não entrei lá, não. Não. Eu tenho bastante problema com a saúde do meu marido, estou muito ocupada. Depois eu cheguei aqui em 57, fiquei aqui até 1991. Aí fui embora em 91, que meu marido foi transferido para a Espanha. Ficamos 5 anos na Espanha, depois fui para a França, ficamos 15 anos na Espanha, na França. Aí, depois de 20 anos, eu voltei para cá de novo, porque minhas filhas decidiram ficar no Brasil e se casaram aqui, meus netos estão aqui, e como nós estamos ficando velhos, meu marido está com quase 90, eu 85, minha filha me falou, ou você fica lá, ou você fica aqui, porque lá você vai ficar sozinha. Então, voltamos para aqui em 91. Faz 10 anos que eu voltei para cá. Certo. Eu tinha entendido, então, que a senhora tinha ido nesse encontro, então me equivoquei, era uma outra Tatiana. Não. Certo. Não foi. Les Amicales de Alexandrie, eu acho que era esse da Suíça, não? Ah, pode ser, então talvez seja isso. Deve ser ele, porque com ele eu comunico sempre, ele me dá notícias. Antes ele emitia uma revista cada 3 meses, dando notícias de todos os antigos de Egito. E assim que eu encontrei vários amigos pelo Facebook depois, que
que ele me indicou, que estavam, uns estão na Itália, outros estão na Austrália, tem vários amigos da escola minha que estão espalhados pelo mundo, Canadá. Eu encontrei um primo que está no Canadá, que faz anos que eu tinha perdido de vista, não sabia que ele foi para o Canadá, mas não sabia onde. E encontrei várias pessoas através desse centro da Suíça, que era muito bacana. Agora ele aposentou um pouco e não está fazendo muito, porque também tem muitos que morreram também. Certo. E Tatiana, a senhora tinha mencionado que às vezes comia molokhia, né? Às vezes Sim. fazia comidas típicas. Hoje em dia a senhora ainda come essas coisas ou não mais? Já. Ainda. De vez em quando temos um amigo que Leo Alanhado, que ele faz a molokhia. Ele nos manda as molokhia para nós de vez em quando. Ou então isso temos, sim, temos lembranças boas. Eu acho lembranças enriquecedoras, porque vejo com diferença com minhas filhas. Minhas filhas são bem brasileiras, bem francesas também, porque eles moraram na França e foram para a escola francesa e tudo. Mas nós temos egípcios daquela época, uma abertura muito grande, maior do que hoje em dia. E foi por causa do lugar onde estávamos, geograficamente, da época, depois da Guerra de 45, porque nós passamos a guerra lá. E estava... Como meu pai e minha avó eram internados, minha avó fazia comida para os generais ingleses que moravam no prédio. Então, tinha um armário lá em cima, com leite moça, pão branco, manteiga, que não tinha na guerra nada disso. Leite. Então, me lembro, minha avó me dava a chave, vai buscar no quinto andar o pão e manteiga. E essas coisas que, durante a guerra, não tinha nada disso. A senhora mencionou mais de uma vez que eles eram internados. Isso é o quê? É um campo de concentração durante a guerra? Quando estourou a Guerra de 40, os ingleses estipularam que os alemães e os italianos fossem internados. Então, em 41, foram internados os italianos em um campo de concentração, não aquele de alemão, mas era um campo de concentração, eles não podiam sair, eles estavam presos lá, meu avô e meu pai, como italianos. Certo. E, Tatiana, tem alguma outra coisa assim que a senhora gostaria de adicionar, que talvez eu não tenha perguntado para a senhora e que seja importante contar da vida no Egito, da viagem para o Brasil, alguma coisa que a senhora se lembra? Não, tá tudo contado, não é? Contei mais da história da família do que... mas não, eu gostei do Egito, gostei da época que eu vivi lá, e ficou uma lembrança boa. Não foi uma lembrança ruim. E agora aqui, também uma lembrança boa, porque estou aqui 50 anos que estou aqui já, também. Foi uma vida enriquecedora, porque todas essas viagens, todas essas línguas, essas comidas também diferentes em cada país, que seja árabe, que seja francesa, que seja espanhola. Eu adorei fazer curso de cozinha na Espanha quando eu estava lá, porque é muito enriquecedor do ponto de vista essa mistura de árabe e espanhol, que é muito bonito o país também. Eu acho que eu tive uma sorte de ficar, porque quando você viaja como turista, 3 dias aqui, 2 dias lá, você não vê nada. Você vê o monumento, mas você tem que viver no país para saber tipo de essa paisagem, comida. 15 anos em Paris, eu fui várias vezes em Paris, mas não vi nada. O que eu vi em 15 anos que eu vi lá, outra coisa. Que
Agora, os primeiros meses foi difícil. Saí do Brasil em 91 e fui para a Espanha sozinha, eu e meu marido, que minhas filhas já estavam trabalhando, estudando fora do país. Minha filha menor estava na França, a outra estava nos Estados Unidos. E foi difícil. E depois eu tinha meus amigos aqui. Primeiro 2, 3 meses, eu chorava bastante, porque foi difícil de novo acostumar. Me lembrava a vinda do Egito para o Brasil. Aí eu saí daqui, fui para a Espanha. Bom, outra língua, outro país, outro costume. Bom, o que me salvou é o bridge. Se você joga bridge, você tem porta aberta, tudo legal. Foi maravilhoso. Aí depois adorei a Barcelona. Nós vivemos em Barcelona, maravilhoso. Aí sai de Barcelona e vai para Paris. Bom, Paris é muito mais austero, muito mais individualista, muito mais frio. As pessoas. Eu fiz um jantar de boas-vindas para meus vizinhos, que é um prédio de 4 andares, tem 8 pessoas, não é muito grande. Em Paris, em 15 anos, ninguém me convidou uma vez. Nem para um café. E tão frio, tão individual. Aqui no Brasil, todo mundo... tem meus vizinhos aqui que estão uma graça. Agora, a dificuldade minha era esta, de adaptação. Eu tinha que me adaptar, porque eu estava em Paris agora por algum tempo. Então, eu tinha que arregaçar a manga e parar de chorar, porque não dá. Porque minhas filhas eram longe, meus netos eram longe. E aí, bom, agora que estou aqui, me arrependo de não estar lá. Porque, do ponto de vista médico, doente, etc., é melhor lá que aqui. Mas tudo bem, é uma vida enriquecedora, é uma vida cheia de up and downs, todo tipo de saúde, graças a Deus a minha acabou, mas o meu marido está mais ou menos, mas tá difícil, mas estamos aí, então já alguma coisa.